Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e às vezes as pessoas ficam se perguntando por que o Dr. Marcou convida tanto a doutora Vera para vir fazer entrevista sobre saúde coletiva, porque ela entende do assunto. Não é por nada não, é porque é bonitinha, porque eu gosto dela, não. É porque ela é entendida realmente no assunto, é doutora, pós-doutora em saúde coletiva. Esse é o motivo pelo qual a convido e a convidarei sempre, porque o nosso intuito aqui é ensinar a população a se cuidar. Não é só denunciar más condições de trabalho, não. Isso vai no bojo, porque você, ao ensinar, a pessoa acaba descobrindo que não tem nada disso que a gente está preconizando aqui, colocando como mínimo indispensável. E aí, voltando no mínimo indispensável, vamos voltar para a gravidez, que ela foi ao posto, foi atendida, e aí vai evoluir a gravidez. O que outros cuidados tem que tomar até chegar à hora real, à hora ideal do parto? E é uma abordagem atual também, né? A abordagem atual é que, ao entrar no sistema, a gente tem meios de classificar se uma gestação é de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Embora eu sempre diga, mesmo que uma gestação seja de baixo risco, toda intervenção é de alto risco. Ou seja, mesmo que esteja tudo bem, pode ocorrer alguma coisa de gravidade no momento do parto. Então, parto é sempre um momento de risco. E o que é esta intervenção atual, né? Esse olhar atual? A primeira coisa é isso, é o tratamento e acompanhamento dessa gestação e a classificação se é gestação de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Outra questão importante, que a gestante, ela desde o seu primeiro atendimento, ela tem que estar já referenciada e já saber em qual hospital que ela vai procurar se ela sentir qualquer coisa. Uma gestante, ela não pode ficar de um hospital para o outro. Ela já tem que estar referenciada. Vai ping-pong. Não pode. Isso é uma coisa muito fácil de resolver no município. Nós sabemos a média dos nascidos vivos. Então, a gente tem ideia de quantas mulheres têm filhos por mês. Basta distribuir, né, conforme os distritos sanitários, o número de mulheres para cada hospital. Existe distrito sanitário aqui em Campos? Na concepção da secretaria? Eu prefiro trabalhar com a imagem que deveria existir. Então, a mulher no primeiro... Mas não existe. No primeiro momento, ela já sabe, eu senti qualquer coisa, porque ela pode sentir, ela pode estar tendo um parto prematuro, ela pode estar tendo hemorragia, ter uma crise hipertensiva, ela sabe que o hospital de referência é tal hospital e que vai ter uma equipe lá preparada para recebê-la. E eu volto a falar, Marcou, nós estamos falando do nascimento da civilização, das crianças do mundo. Se a gente não ter um maior carinho a esse momento, eu acho que a gente tem que destruir o planeta e acabar. Se a gente não protege o binômio mãe-filho, a gente não tem por que estar aqui falando de outras políticas. Porque esta é a política importante. E uma coisa que eu gostaria muito de falar, que eu acho que é o enfoque também atual. Quando eu pego um livro de pediatria mais antigo, Marcou, tá lá, criança termo é aquela que nasce entre 37 semanas e 42 semanas. Esta concepção já mudou em outros países. Isso é muito importante que todos nós mulheres temos que saber isso. O Canadá, os Estados Unidos, não faz nenhuma intervenção chamada cesárea eletiva. Escuta que eu vou explicar isso. Antes de 39 semanas de idade gestacional. Porque entre 37 semanas e 39, a gente considera que são chamados prematuros tardios. E alguns falam que está com 38, está a termo. Não está a termo. Nós precisamos divulgar isso para todas as mulheres. O ideal é esperar até 39 semanas. E outros países já estão, inclusive, colocando isso como norma. Antes de 39, a criança pode ser chamado prematuro tardio. E nós estamos, de uma certa maneira, e eu vou falar isso com cuidado, fabricando prematuros. Ao fazermos intervenções quando desnecessárias. O que não quer dizer que, por exemplo, a mulher está com 37 semanas, ou está com 36, ou com 35,
e que ela tem indicação de uma intervenção. Aí tem que fazer a intervenção, porque senão vai levar à morte da mãe ou do lesão, filho, né? ou à morte dos dois, ou uma lesão grave. Mas se a gestação está correndo tudo bem, a gente deve esperar até 39 semanas para a chamada cesárea eletiva. Estados Unidos e Canadá já assumiram esta conduta. E se nós estamos falando do enfoque atual de saúde da criança, começa também de esperar que essa criança amadureça suficientemente todos os seus órgãos para que ela nasça com boas condições de vitalidade. Agora, o Brasil não quer imitar os Estados Unidos, não, né? No tempo do Roberto Campos, era o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A gente é macaco de imitação. É verdade, é isso mesmo. E aí agora, não, quer ser campeão, o Brasil já é campeão mundial, não é de futebol não, é de cesariana. Absoluto, imbatível. 75%, 80% dos partos no Brasil são cesariana. Nos outros países é o contrário. É 20 a 25 de cesariana e 75 a 80 de normais. Né? Isso o Brasil não quer imitar. O Brasil quer andar na frente. O país evoluído, né? Então aí já viu o que vai dar isso daqui a um tempo, né? Já está dando, né, Marco? O que não quer dizer que um parto vaginal tem que ser um parto com sofrimento para essa mulher. Lógico que não. Não é isso da que a gente está falando. Porque também tem que ter um momento bom para a criança e bom para essa mulher. Um parto assistido, com peridural contínua, com o médico presente. Eu sempre falo, a gravidez pode estar normal, mas no momento do parto tudo pode acontecer. E nós pediatras sabemos disso. Então esse enfoque atual, que aí eu gostaria de falar o novo enfoque atual, que nós passamos numa época, Marco, em que a gente tinha como missão salvar os prematuros. E salvamos muitos prematuros. Hoje, o nosso momento atual não é apenas que eles sobrevivam, é dar a eles, aos prematuros, e as crianças que nasceram não prematuras e saudáveis, uma boa vida, um bem viver, um crescimento saudável. Por isso, os 2 primeiros anos, que vai completar, que eu falei dos 1000 dias, eles são essenciais, esses 2 primeiros anos, para que essa criança cresça saudável. Então, criança de 0 a 2 anos, ela tem que ser levada assim ao posto, ao médico todo mês, mesmo que não tenha nada, que é igual a questão da gestante, para pesar, medir, avaliar o seu crescimento, o seu perímetro cefálico e orientar adequadamente a alimentação e o uso de vitaminas. Muito que bem, então você tem certeza absoluta de que não está sendo feito o que deveria ser feito aqui no município. No Brasil não se fala, mas no município rico, como o Campo, agora para estar pobre, né? Pobre uma ova. Tem quase ainda 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais por ano. Se não é 2 bilhões, é 1 bilhão e 700 milhões. Poucas capitais no Brasil têm este orçamento. Capitais, poucas, muito poucas. Campos, acho que, salvo engano, era a 6ª cidade do Brasil em orçamento, à frente de 20 e tantas capitais de estados. Então não é tão pobre, mesmo tendo perdido esse dinheiro com a queda do petróleo, do royalties, do preço do barril de petróleo. Então, tudo bem, diminuiu, mas não acabou. Então tem dinheiro. Está faltando planejamento, competência. Aí esse pessoal aí do Brasil, que o Brasil só sabe roubar. Nem roubar sabe os otários, porque estão sendo presos toda hora. Porque deixam rastro e são presos e achincalhados em praça pública e tem que ser achincalhados e aqueles que roubaram têm que ser presos e pagar pelo seu crime. Já chega de conversa fiada nesse país. Então vamos agora cuidar da saúde das crianças. Agradecer a doutora Vera pela brilhante exposição que fez. Vocês viram por que eu chamo ela? Porque é didática, orientada, sabe falar, sabe explicar, fala direto para o paciente, para a parturiente. Nós vamos continuar essa entrevista, porque temos que cuidar depois agora do parto. E a próxima entrevista sobre a maternidade regional, onde as mulheres vão ter o parto de cócoras à maneira índia, debaixo do chuveiro, na banheira, da forma que acharem melhor, com o médico do lado. Parto humanizado, ponham nessa cachola aí, que é
com médico do lado, com enfermeiro obstetrista também, anestesista, neonatologista, toda a parafernália técnica que é necessária. Esse é o parto humanizado. Nessa palhaçada que querem fazer parto em casa, querem fazer parto sem nenhuma assistência médica. Muito obrigado, doutora Vera. Obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Prazer é todo nosso.